Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje trazendo de novo aqui a figura deste ilustre colaborador do ISTV Cidade, doutor Guido Bilharin. Muito obrigado por aceitar mais um convite para participar conosco, doutor. Eu vou até falar menos, falar pouco, porque ele traz aqui para nós informações muito bacanas, começando inclusive para falar de uma figura que esteve aqui antes da sua recente morte, o nosso mestre da cultura também, Jorge Alberto Nabutti, colunista, escritor, jornalista, enfim, uma figura, né, doutor Guido? Perfeito. Que o senhor conheceu muito bem também. Desde estudante. Desde estudante. Eu quero que o senhor faça para nós aqui uma homenagem ao Jorge, aproveitar esse espaço que nós temos aqui da cultura, né? Rádio Cultura 104.9 e também a ISTV, a gente falar de cultura, falar do Jorge Nabutti. Quem foi na concepção do doutor Guido Bilharin, Jorge Alberto Nabutti? Bom, o Jorge Alberto, ele três áreas que ele atuou magnificamente. Dominava na poesia, né, que ele escreveu, na história, que ele tem vários livros e muita reportagem publicada no Jornal da Manhã, e na promoção cultural, que ele foi diretor da Fundação Cultural, ele que inspirou a criação até de museus, do MADA, do Museu de Arte Sacra. Que eles chamam hoje de agitador cultural. Ele participou disso tudo e foi sempre assim, ele não parava, ele estava sempre tendo iniciativas, ideias e tal. É um indivíduo totalmente voltado para a cultura e para a arte. Ele até se formou em economia e engenharia civil. Agora veja, mas não exerceu nenhuma das duas e dedicou-se ao jornalismo. Quer dizer, no jornalismo, ele simultaneamente, aliás, até foi primeiro, ele começou como poeta. Em 69, ele começou a fazer poesia e umas poesias experimentais. Uma delas é o Elgin contra a Ultamatica. Você vê o Elgin contra a Ultamatica. Isso é coisa inspirada pela revista Quadrinho. Mas ele formou um poema que, inclusive, concorreu num concurso nacional que foi feito em Divinópolis e com 5 julgadores de Belo Horizonte. Do maior nível de poesia e crítica de poesia que existia na época, que era o Adão Ventura, o Afonso Ávila, Emílio Moura, a Laís Correia de Araújo, e o Sebastião Teotônio de Sabará, era o máximo, e os 5 elegeram esse poema do Nabutti o vencedor. Que bacana. Nessa época o senhor já tinha essa convivência? Já, porque nós tínhamos aqui, no começo da década de 60, um cineclube de Uberaba, e aqui foi desenvolvendo, e o Nabutti, estudante ainda no diocesano, no marista, ele, como outros estudantes universitários e secundários que se interessavam por cinema, começaram a frequentar o cineclube. Aí nós tivemos contato. E até o primeiro trabalho que o Nabutti fez de pesquisa de campo, nós publicamos, que aí nós criamos em 68, julho de 68, um suplemento cultural no Correio Católico. O Correio Católico era um jornal diário, aqui em Uberaba, muito vibrante. Ligado à Igreja Católica. Exatamente. Era o Lavoura à tarde e o jornal e o Correio Católico de manhã. E que depois o grupo do Edson Prata comprou o jornal, estava para fechar, comprou o maquinário e fez o Jornal da Manhã. A igreja, me parece, meio que desistiu de continuar. Porque era muito a função propriamente. Né? Mas o Correio Católico, falando rapidamente dele, ele foi fundado em Uberaba ainda no século XIX, em 1895, 96. Se juntar as duas histórias, dá mais do que o Lavoura. Ele foi fundado antes do Lavoura com o nome do Jornal de Uberaba, olha bem. Depois ele foi vendido para os americanos, aí mudaram o nome. Então ele é antes do Lavoura, porque o Lavoura é de 99. Mas ele não era, ele era quinzenário, mensal, Ele só foi, o Lavoura em 1929 ficou diário. Quando ele inteirou
30 anos, o Lavoura passou a ser diário. O Correio Católico só foi ser diário nos meados da década de 50. Aí com Edson, com Joel Lois, César Vanucci, principalmente, eram jornalistas novos, e radialista. O Joel Lois tinha até um programa na Rádio Difusora, que também tinha sido criada nessa época. Nós já tínhamos uma Rádio Sociedade, desde o começo da década de 30. Antiga PRS5. Isso. Mas em 54, 55, veio uma de São Paulo, que é a Rádio Difusora. O Joel Lois tinha até um programa lá, chamava No Paredão. Ele levava 2 debatedores de cada lado para defender e atacar. Então chamava No Paredão, durante 2 horas de debate. Eu lembro um programa, foi sobre o voto do analfabeto, que eu participei, e o outro foi sobre Cuba. Então levava 2 pessoas contra Cuba e 2 a favor, e 2 contra o voto do analfabeto, e fazia aquele debate na rádio. Chamava No Paredão, já por causa de Cuba. Não, porque Cuba houve um negócio do Paredão, que eles mataram vários, logo que assumiram o poder, eles mataram, nem sei se tinha julgamento sumário, e punha no paredão e fuzilava. Coisa horrorosa. Mas, então esse no paredão, o Joel pegou, porque era o paredão. Agora, só me dizendo, eu me lembrei. Essa difusora era uma emissora e a PRS5, que é a antiga Sociedade, outra emissora. Outra, completamente diferente. Era um celeiro já nessa época, né? Olha, veja bem, o rádio foi criado no Brasil em 1922. Em 31, 32, Uberaba já tinha uma rádio. Quer dizer, uma cidade com 20 e poucos mil habitantes já tinha uma rádio. O pessoal aqui teve muita iniciativa. Bom, o Jorge Nabuti, então, ele prosseguiu daí em diante, escrevendo poesia, e depois ele começou no jornalismo no Lavoura, ficou lá uns 5, 6 anos, passou para o Jornal da Manhã. E no Jornal da Manhã, além de uma página que ele tinha própria, ele escreveu mais de 300 reportagens sobre Uberaba. Aí ele, por exemplo, eu lembro uma série sobre os times de futebol, né, de páginas inteiras, uma página e meia, que ele até aproveitou. Isso ele me contou aqui, felizmente, antes de morrer, há mais ou menos um ano atrás, um ano e pouquinho, quando ele lançou o último livro dele falando sobre o futebol. Exatamente. Ele aproveitou aquilo, fez mais a do Uberaba Esporte que ele não tinha feito, e ainda acrescentou muito sobre o diocesano, como era o futebol no diocesano. Eu até fiquei curioso, porque eu falei para ele, Jorge, por que futebol? Um jornalista com tanta história no colunismo e tal. Aí ele falou, excelente pergunta, mas é porque eu reuni tanto material, tanta informação, que eu me vi na obrigação de transformar isso em uma obra específica. Exatamente. Mas nessa série de reportagens, são as 300, ele abrangeu todos os assuntos. O comércio, o problema das ferrovias, a arquitetura. Então, que ele ainda ia fazer mais livros. Isso, ele tinha isso. Um dos livros que deve estar quase finalizado é sobre as ferrovias. Ele vinha trabalhando nele e ia lançar esse ano. Ele falou, mas agora nós vamos ver como é que ficou. O sobrinho, o irmão dele estão interessados e conforme for, ele vai ser editado. Esse das ferrovias. Ser, né? Porque se não finalizou, está quase finalizado. Então, fica lá. E ele deixou... Então, veja bem, 2 dos 3 setores que ele atuou muito em Uberaba, poesia, sempre publicando livros, e depois reuniu todo e colocou agora em 2010, ele pegou uns 9 livros que ele tinha de poesia e publicou, reuniu numa publicação só, chamada Geografia da Palavra. Depois ele ainda publicou mais uns 3 ou 4 livros de poesia depois dele. Mas, e na história, além dessas reportagens, ele... Ainda na década de 80, muito entusiasmado ainda pelo Edson Prata, que era o diretor do Jornal da Manhã, publicou um livro, Histórias que me contaram, Crônicas que escrevi. Quer dizer, ele aproveitou muitas dessas reportagens e selecionou e publicou esse livro. Foi o primeiro livro de história dele. Mas depois ele publicou, organizou 2 documentários, um sobre desemboque, reunindo trabalhos sobre desemboque, que é a matriz, né? O berço da civilização no Triângulo, e também sobre a igreja em Uberaba. Tudo isso na década de 80. E depois escreveu O Corredor dos Boiadeiros,
que é importantíssimo. Ele fez uma pesquisa. Ele, por exemplo, ele escreveu sobre cinema, ele foi procurar as pessoas que ainda sobreviventes, como é que era o cinema na década de 20, o cinema mudo. Ele pegava, quer dizer, ele ia na fonte. Ele era um pesquisador nato. Pesquisador nato. Não, eu lembro, o primeiro trabalho que foi publicado até nesse suplemento cultural era sobre Moçambique e tal. Certo. E eu lembro, eu morava nessa época no Alto dos V6, quando os Mapuava estavam descendo para a cidade, né, sempre ele acompanhando, seguindo, né, e anotando as letras das canções e depois escreveu. Isso no 13 de maio. No 13 de maio. Isso foi em 69. Ele ainda era estudante no Marista. E eu vi, quando ele estava lá, um caderno e acompanhando, veio lá de cima, acompanhando e anotando as letras que o pessoal cantava. Depois ele publicou um trabalho. Foi publicado nesse suplemento cultural do Correio Católico. O senhor trouxe aqui a capa, né? Isso é uma revista que é eletrônica. Chama Silfo, que eu edito. E é uma revista específica sobre autores uberabenses. Então, esse número 2 foi dedicado a ele e a uma poetisa muito boa que nós temos aqui, que é Maria Aparecida Liliana dos Reis. Então, o primeiro número foi dedicado àquele José Humberto Henrique, né? Fenômeno. Teve um número dedicado aos autores de visuais de Uberaba e o último número agora eu dediquei aos compositores, depois nós podemos falar nisso. Mas outra coisa que o Nabuco fez, além da poesia, dos trabalhos históricos, pesquisas, foi esse problema de animador cultural, administrador também cultural. Ele, além da Fundação Cultural, os museus, ele dirigiu, ele inspirou a criação até do museu lá em Peirópolis, tudo assim foi, ele agitava o pessoal. Então, são além do jornalismo social que ele fazia, que era uma página inteira muito importante na cidade, porque ele não se limitava apenas a noticiar a festa, ele noticiava também acontecimentos culturais, e comentava, porque ele tinha condição de comentar, não era só registrar. Senso crítico muito aguçado. Demais. E viajava muito, eu me lembro, a gente trabalhou junto no Jornal da Manhã, quando ele era colunista, eu durante 12 anos fui redator, repórter, enfim, várias funções lá dentro, e a gente por vários anos dividimos uma sala no Jornal da Manhã, então conversávamos de vez em quando. É claro que o ambiente de redação é mais concentração, ele produzia muito, mas de vez em quando a gente conversava e ele viajava muito para assistir peças de teatro em São Paulo, no Rio, ele gostava muito onde estivesse, né, acontecendo algum evento, né, visitas a museus e fora do Brasil também, né, já visitou a França, o Oriente Médio, enfim. Era uma cultura fenomenal. Eu o conheci na época que eu era estudante universitário lá na UniUB, que era FIUB ainda, né, no curso de jornalismo. O Jorge foi nos dar uma aula lá, uma palestra sobre história de Uberaba, né? Então, essa figuraça que a gente teve a felicidade de homenagear em vida. Nós não estamos aqui falando bem porque ele morreu, porque as pessoas têm essa mania, né? Depois que morreu, fica... Todo mundo é bom, não sei o quê. Na verdade, o Jorge de vida... Já lançamos isso aqui o ano passado, ele ainda era vivo. Porque é isso. Ele era muito ativo. E o problema dele é o seguinte, que ele tinha interesse pelas coisas. E tinha interesse, tinha interesse em saber e também em transmitir o que ele ia saber. Isso é muito importante. Interessantíssimo o método de trabalho dele, porque ele era um colecionador nato de fatos, de histórias, de escritos, né? Ele mesmo produzia muito conteúdo, porque ele escrevia, né, as colunas que ele fazia no jornal, e depois de um certo tempo trabalhando, na pandemia, segundo conta para nós a Lídia Prata, recentemente lá na JM, na Coirmã, né? Ele, na pandemia, começou a se afastar, um pouco de medo, né? A pandemia mudou tudo. E logo em seguida ele já se aposentou. Né? Deixou de mas ele exerceu o jornalismo, parece 40 anos. Já estava na hora. Tempo, já. E passou para atividade assim, mais leve. Mais leve. E agora, ultimamente, ele era o curador lá do Centro Cultural
Cecília Palmério, onde ele estava fazendo uma movimentação intensa, né, de apresentações musicais, lançamento de livros, exposições de artes plásticas. Aquela visita da Academia de Letras de Minas, né? Aquilo foi com a Academia de Letras. O senhor estava sempre presente. Estava lá. Aquilo foi muito importante, porque veio o presidente da Academia Mineira e um diplomata brasileiro, que já aposentado, mas que atuou muito na área cultural, principalmente nos países lusos. Mas ele ainda continua, ele mora agora em Ribeirão, e tivemos contato com ele também, ele veio aqui e falou. Foi muito... Quer dizer, ele movimentou aquilo ali em alto nível, não é só a questão de movimentar, é também o nível, né, do que... E ele se repartia em todas as áreas, principalmente nessas que eu falei, de lançamento de livros e palestras. Literatura, né, as artes de uma forma... Agora, doutor Guido, uma curiosidade. Talvez o senhor não possa mencionar nomes e tudo mais, mas o senhor acha que nós vamos conseguir em Uberaba uma substituição à altura para o Jorge? Eu não falo nem no Cecília Palmério, porque é uma instituição privada, né? Eles vão tomar conta lá e tudo mais. Mas eu digo assim, na produção, na efervescência da produção cultural, com essas características. Foi jornalista, colunista social e tudo mais. No momento, eu não vejo assim, ninguém com essas características que ele tinha. Esse perfil. Esse perfil, não vejo. Mas, naturalmente, com o tempo, vão surgir, ele surgiu, né? E antes dele, outros fizeram, que a gente... Agora, o que é bacana, o senhor falou aí um pouco atrás, Uberaba sempre foi, né, esse celeiro de nomes muito fortes ligados à cultura, à história, à literatura de uma forma geral. A Uberaba tem uma tradição cultural muito forte, que eu até, geralmente, eu falo. Antes de Uberaba ser fundada, porque Uberaba foi fundada pelo Major Eustáquio, como o Hildebrando até apontou e foi comprovado, no final de 1816, começo de 17. Mas já existia aqui no Lajeado o Arraial da Capelinha, o Arraial do Lajeado. E lá, em 1815, veja bem, antes de Uberaba ser fundada, porque enquanto isso, o Major Eustáquio só tinha a fazenda dele, a chácara dele ali na universidade. Ainda não tinha fundado Uberaba, mas ele achava lá impróprio. Por isso é que ele veio para cá e se estabeleceu aqui, planejando a fundação de Uberaba. Não com esse nome, ele não tinha nem um nome direito. Em 1815, nesse arraial já foi fundada uma banda de música, que durou 35 anos, a Banda dos Bernardes. Quer dizer, Uberaba já teve aqui, no município, uma banda antes da cidade ser fundada. Olha, infelizmente o nosso tempo dessa entrevista chegou ao fim, mas eu quero dizer que nós vamos ter uma segunda entrevista, já estamos preparando, convidei o doutor Guido para continuar falando sobre as publicações dele, tá bom? E a gente volta então, tá bom, doutor? Perfeitamente. A gente volta a falar mais. E STV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade.
a gente lembra que um time reunindo ninguém menos que Zé Maria Madureira, Miguel Jacó, Alberto Costa, Órfilo Fraga, Eduardo Veras, Fábio Baroli, com músicas de Ezequiel Piaz, Luiz Minas, com a produção cultural de Marco Boaventura, faz o tributo a Jorge Nabuti nesta terça-feira. Confira este primor de cultura que nós trazemos para você aqui no ISTV Cidade. Bem, o Jorge Nabuti, ele faleceu no dia 28/2, estava com 77 anos, e ele lançou em dezembro um livro que é o Advérbio do Lugar, e que não foi lançado. Na verdade, ele é difícil encontrar. Então reunimos alguns artistas para fazer essa homenagem interpretando os poemas. Então são vários artistas renomados, cada um escolheu um poema e ele vai ser interpretado no tributo ao Jorge. Isso acompanhado de duas feras musicais, cara, que é o Ezequiel Piaz e o Luiz Minas. Tem também na abertura um histórico do Nabuti. Enfim, vai ser uma noite bem harmônica, bem emocionante, e a partir do momento que a gente foi encontrando e foi escutando o nosso trabalho, deu mais força para continuar e apresentar para o público. Quando eu recebi o convite, eu fiquei, além de lisonjeado, fiquei pensando se eu mesmo, de fato, merecia essa honra de fazer a abertura. Eu sou um forasteiro, né? Eu vim de Belo Horizonte, estou em Uberaba desde 2017. Mas, por outro lado, a poesia do Jorge sempre me fascinou, justamente por esse trânsito, que é um pouco o meu trânsito entre Uberaba e o mundo, né? É uma poesia que tem uma habilidade cosmopolita, sem deixar de se enraizar nessas colinas, né? Sem deixar de se enraizar em Uberaba. Ou seja, uma homenagem mais que merecida. É uma homenagem merecida de um poeta único, né? Dentro daquilo que eu conheço na poesia uberabense, ele é um dos poetas mais originais e que merece essa e outras tantas homenagens futuras. Pois é, quando o Marquinho Boaventura chamou, né, para fazer a trilha, né, para a declamação do pessoal, a gente procurou pensar uma coisa que tivesse a ver com o Jorge, que foi sempre um defensor da arte, né? Da grande arte, na realidade, da cultura mesmo, não do que tem hoje, né? Que hoje virou tudo artesanato e a cultura de gueto. Então, o Jorge sempre foi a grande arte mesmo, né? Então, nós pensamos aí, Vila Lobos, pensamos algumas músicas que tivessem tudo a ver com ele. Então vai ser o que vai acontecer lá na terça-feira. Estamos guardando aí meio que num segredo. Um pouco de surpresa. Surpresa para poder, na hora, quem estiver lá vai poder curtir. Vai ser Mas muito... sem dar spoiler, podemos dizer que o que você está aprontando aí é alguma coisa no nível Jorge Nabuti, podemos chamar assim? Exatamente. Vila Lobos, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, então um bar, né? Ravel, vamos fazer uma coisa lá que esteja à altura, né, do legado aí que o Jorge deixou pra gente, e para estar levando aí para o público o trabalho, né, que ele fez, deixou uma obra aí que, assim, até por lançar, né, na realidade. Então vai ser muito importante, e com o maior prazer, que o Jorge era um grande amigo,
E eu sou muito admirador dele e você sempre. E torcer também, Luiz, para que a gente consiga um dia suprir essa lacuna, eu sei que não é fácil, de alguém que abra as portas da cultura, da música, do teatro, do cinema, como o Jorge, né? Exatamente, é o que eu falei, né? Assim, a grande arte, né? Os balés, né? A música erudita também, que o Jorge sempre prezou, né? E trouxe para mostrar ao público. Isso é muito importante e até para repor essa lacuna que o Jorge vai deixar, né? Não vai ser fácil encontrar alguém que faça esse trabalho à altura dele, mas sempre, como o mundo é dinâmico, né? As coisas, vida que segue e as coisas tendem a se renovar, sempre devem. Beleza, vamos ver você tocar um pouquinho então para a gente ter um gostinho do que vai ser visto lá, beleza? Vamos lá. E com essa música de Luiz Minas, nós encerramos o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.